Agora a gente vai ver um outro exemplo de uma outra área para a gente, então, reforçar esses parâmetros de construção da questão discursiva. Isso aqui é uma questão do ENAD de 2010 da prova de medicina veterinária. Visualmente a gente já percebe uma forma bastante semelhante de construir a questão. Claro que a gente ressalta o seguinte, não temos que necessariamente ao construir uma questão discursiva, desenvolver 3 itens, né, ABC, que esses 3 itens estejam exatamente nessa forma aqui, né, separados, enfim. Mas o fato é, se não vamos seguir uma forma exatamente igual, quer dizer, nós podemos ter alguma criatividade, o que não poderia faltar? A contextualização, isso é fundamental numa questão discursiva, quer dizer, eu não posso ter lá um enunciado de uma frase, explique o que é globalização, quer dizer, isso é muito vago. Isso permite 1 milhão de respostas e o professor provavelmente não quer 1 milhão de respostas, ele tem uma resposta que ele considere correta. No entanto, o enunciado está muito aberto, ele está sem recorte. Então é importante entender que o texto que está aqui, seja ele um caso, como é aqui, um caso de um cachorro, né, que está indo para o hospital veterinário, um pastor alemão, enfim, pode ser uma explicação sobre globalização, mas o fato é que eu preciso dar o recorte em que essa resposta deve ser construída. Isso é fundamental. O texto, em compensação, é fundamental, mas ele não fala por si mesmo. Então, aí tem que ter, ou aqui, uma frase, alguns itens que serão levados em conta, ou um segundo momento, que é um segundo parágrafo, por exemplo, em que eu vou perguntar qual é realmente o recorte, né, em cima dessa situação. Então, se fosse de globalização, qual é o recorte que se vai dar em globalização para a pergunta e quais são, então, esses focos, né? O tema será globalização e os focos serão A e B. Eu vou escrever esses focos, tá? Aqui eles acham, né, uma opção didática, fazer essa frase ou esse parágrafo de relação entre o texto e os reais focos da pergunta, mas a ideia é essa, quer dizer, eu tenho que ter a situação e tenho que dar focos. Ponto importante, já são distribuídos as notas, né? Quer dizer, até quanto vale cada item. Portanto, eu estou dizendo para o aluno, olha, não adianta falar só do primeiro, ou só do segundo, ou só do terceiro, né? Eu tenho que falar de todos os aspectos que estão contemplados aqui e relacionar com o que foi dado na situação, que é exatamente isso. A respeito desse caso, responda as questões abaixo, né? Eles fazem perguntas, claro, clínicas, os achados, quer dizer, quais seriam os achados de um determinado exame, quais as principais alterações que esse exame provavelmente vai mostrar, né? E a explicação para um determinado efeito aí de um determinado sintoma que o animal está apresentando, né? Então aí eu tenho as referências do que eu tenho que responder e que eu tenho que aplicar lá na situação. Um último ponto que a gente gostaria de destacar aqui, isso é bem de questão discursiva. Diferentemente das questões de múltipla escolha, eu sempre vou ter mais de uma variável, ou seja, o assunto é o caso, eu estou relacionando tudo com essa situação, mas eu provavelmente numa questão dissertativa, né, eu não vou focar num único aspecto. Normalmente eu vou falar de por exemplo, indique, vamos imaginar assim, que eu tivesse lá um texto sobre globalização e aí retomasse embaixo dizendo o fulano fala de globalização nessa perspectiva e nós estudamos em classe os nossos conteúdos do curso, mais a visão de fulano e ciclano. Ou poderia até colocar 3 trechinhos diferentes de diferentes autores sobre globalização. Quando a gente diz 2 variáveis, quer dizer o quê? Eu posso dizer o seguinte, selecione 2 dessas concepções e explique um ponto que cada um defende e quais as relações que eles estabelecem. Qual a relação podemos ver entre os 2? Aí já seriam 3 coisas, né? 3 habilidades que eu estou pedindo. Selecione, explique e relacione. Então, é exatamente o que a gente vê nesse tipo de questão. Ela é mais complexa, ela vai exigir sempre, assim, 2 ou 3 habilidades juntas, focadas num conteúdo. No caso aqui, é importante também ressaltar, não foi pedido que o aluno escrevesse um texto. Portanto, se pressupõe que ele pode responder por itens. Fazer uma respostinha para A, uma para B e uma para C. Certo? Aqui, no caso, não está. E isso sempre é importante. A gente tem que deixar sempre o mais claro possível qual é a nossa expectativa de organização desse texto, de tamanho mais ou menos de resposta aproximado, para que o aluno tenha o mais possível
balizas que possam orientar a escrita dessa resposta.